Hoje é 22 de abril e claro que essa data não pode passar despercebida. Comemoramos hoje o descobrimento do Brasil. Por isso a gente recebe aqui no estúdio do Bom Dia Tapajós o professor de Geografia Tiago Souza. Bom dia, Tiago. Bom dia, querida. Seja muito bem-vindo ao Bom Dia Tapajós. Muito obrigado, agradeço pelo convite. Eu já começo te perguntando, Tiago, o que realmente aconteceu em 22 de abril de 1500? A gente pode falar de descobrimento do Brasil? Bem, essa palavra descobrimento ela tem vários significados, né? Primeiramente, nós precisamos entender o real contexto desse descobrimento do Brasil, que é o que é ensinado nas escolas até os dias de hoje. Portugal estava passando por um momento muito importante na sua economia, que era o bloqueio continental e a necessidade de novos caminhos para chegar até o mercado das Índias, o principal polo econômico da Europa naquele momento, né? Europa e Ásia. Então, há duas vertentes para essa questão do descobrimento. A primeira vertente é que tenha sido por acaso, né? Tenha sido por acaso uma tentativa de uma nova rota para as Índias e a chegada nesta terra. A segunda hipótese é que relatos de pescadores, relatos de outros navegadores já haviam escritos uma nova terra e havia aguçado o espírito economista, o espírito mercantilista de Portugal. Então, essa história de descobrimento, ela vem primeiramente nessas duas vertentes. A segunda, quando nós colocamos descobrimento, nós precisamos entender que na Amazônia, nós temos um título, o Brasil antes de 1500. Ou seja, já era habitado por milhares, milhões de pessoas essas terras. Principalmente as populações autóctones, as populações indígenas, que aqui nós temos conhecimentos. Tupinambás, Mundurucus, Tupiniquins, Guaranis, enfim. Muitos estudiosos, inclusive, preferem usar o termo chegada dos portugueses ao invés de descobrimento, né? É isso, o processo de chegada e a colonização. Porque, veja bem, é muito contraditório você dizer descobrimento de algo que já havia sido catalogado. Inclusive, o Brasil foi colonizado após a América, então nós já tínhamos um registro escrito. E um fato muito curioso relacionado às tribos indígenas está relacionado à Amazônia. Nós temos aqui relatos de Francisco Orellana, navegador do Rio Amazonas, que descrevia as Amazonas, as guerreiras aqui pelo Rio Amazonas. Então, um modo de organização, um modo de vivência das populações deixa claro que existiam há muito tempo anteriormente à chegada do colonizador. E o fato curioso é relacionado à cidade de Santarém, porque olha só, o que data o descobrimento do Brasil? 22 de abril de 1500. Mas nós temos relatos, principalmente da nossa cidade. Alguns historiadores colocam que Santarém é o processo organizacional mais antigo do Brasil, encontrado aqui pelos navegadores e colonizado pelo padre João Felipe Bettendorf. Aqui a tribo dos Tapajós, a tribo dos Mundurucus, inclusive um sistema organizacional que remonta um processo antigo. Agora, falando em educação, como é que os livros didáticos têm tratado essa data atualmente? Bem, nós temos uma contraditoriedade no Brasil. O que é o descobrimento? É a chegada da colonização europeia. Inclusive, eu quero até aproveitar o espaço para colocar a preparação ao Enem, né, que muitos alunos estão nessa perspectiva, 2025, o Enem, mudanças, vai mudar, não vai? Então, o processo de colonização, ele veio em um movimento europeu, ou seja, o movimento eurocêntrico. E a visão que nós temos da colonização é o modelo europeu. Inclusive, muitos se perguntam por que nós falamos o português? Por que o cristianismo é a principal religião no Brasil? Então, nós precisamos ter essa vertente. Agora, ainda é colocado da maneira, o descobrimento iniciou em 22 de abril de 1500, com o modelo europeu, com o modelo português. Mas nós vamos voltar na história e verificar que muitos outros povos já viviam aqui e muitos povos europeus também fizeram a partilha, né, inclusive entre portugueses e espanhóis. Como nós temos, o Brasil é o maior país da América do Sul que fala o português, mas nós temos na América do Sul vários outros países que falam a língua derivada do espanhol. Não podemos esquecer, a América Latina são todos os países que foram colonizados por países que possuem o latim como língua materna. Agora, professor, a gente pode dizer que ainda existe uma visão romantizada sobre esse assunto? Existe. E isso não sou eu que estou dizendo, são os historiadores, os geógrafos, porque veja bem,
precisamos separar duas coisas, dois momentos. É o momento, como eu gosto muito de dizer, nós estamos na região, na região norte do país, e eu gosto muito de citar o Festival de Parintins, as toadas. E tem uma toada que não vou cantar, mas eu vou... um dia chegou nesta terra um conquistador, manchando de sangue o solo que ele pisou. Não respeitou a cultura do lugar e nem a história deste povo milenar. Queria ouro, riqueza e tesouro, depois da terra e também escravidão. Então nós podemos, na canção, evidenciar uma certa veracidade e uma certa, como eu posso dizer, uma colonização feroz, que infelizmente não é tratada de maneira clara nos livros didáticos. E o que essa data representa para os povos originários, hoje em dia? Bem, relembrar dos povos originários é de extrema importância, principalmente porque hoje nós estamos passando por um momento, principalmente político brasileiro, na qual são deixados de lado. Nós estamos vindo aí de um período na qual os povos indígenas estão com as suas vozes cada vez mais silenciadas e principalmente no ano da conferência relacionada ao clima, a Conferência das Partes, que irá acontecer no mês de novembro em Belém. Não é só tratar do clima. Eu costumo dizer, o professor Carlos Walter Porto Gonçalves, ele dizia quando em vida, em um livro chamado Amazônia, Amazônias. Existem várias Amazônias e existem vários Brasis. Nós não podemos pegar o Brasil apenas o Brasil de 1500 ou o Brasil de 26 de abril de 1500, quando foi rezada a primeira missa pelo padre Henrique Coimbra. Então nós precisamos colocar as populações tradicionais que fizeram parte do processo de colonização, afinal de contas, somos frutos de uma miscigenação. Aqui vieram brancos, negros, mestiços, indígenas, e as características indígenas, as características caboclas são negligenciadas, infelizmente, pela sociedade como um todo. Basta ver os dados do IBGE. O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística coloca que a maioria das pessoas que estão nas universidades ainda são brancas. Precisamos dar vozes aos que estão silenciados por uma sociedade que herdou este pertencimento, este menosprezo. Então, lembrar do dia 22 de abril é de extrema necessidade, principalmente em um período na qual a independência, a justiça, a cidadania deve ser o ponto-chave e não o movimento que nós estamos verificando no Brasil de violência, de perversidão. Agora, professor, você fez um destaque muito importante, né? Hoje em dia, infelizmente, algumas escolas, até a própria família, acaba deixando a criança e o adolescente de fora dessa história, né? Muitas crianças e adolescentes não conhecem verdadeiramente essa história, né? Como é que a gente pode fazer para evitar que isso se perca? Bem, eu costumo dizer, nós passamos por um feriado prolongado, Sexta-feira da Paixão, Domingo de Páscoa, Tiradentes, mas e hoje? E o dia 22 de abril? Hoje é um dia normal, como mencionado, é um dia na qual muitas pessoas não sabem ou não fazem alusão a o que é comemorado no dia 22 de abril. E nós precisamos, sim, ter a visão educacional, ter a visão real da história e ter principalmente este sentido, este sentimento de nacionalismo, esse sentimento de pertencimento, sempre levando em consideração. E é bem importante nós em casa, eu falo a você pai, a você mãe, a você professor, nós precisamos manter viva a essência que nós temos no país. E não apenas em momentos políticos, nem em Copa do Mundo. Nós precisamos ter no sangue, ter na nossa vida o que é o Brasil realmente. E, professor, é importante a gente reforçar que isso não serve só para os adolescentes que estão aí próximos para fazer a prova do Enem, como o senhor destacou. Claro que nesse período é muito importante esse conhecimento, mas nos anos iniciais das séries fundamentais é preciso também estudar sobre isso e as escolas têm um papel fundamental, né? Veja, a escola, segundo a LDB, ela tem 3 papéis principais. Formar como cidadão, né? Formar o caráter e formar para o trabalho. E a característica de fazer alusão ao movimento de colonização brasileira, ele entra em cidadania, ele entra em caráter. Porque, olha só, se nós formos levar em consideração somente uma data alusiva à chegada do colonizador,
E a palavra descobrimento, segundo o dicionário, descobrir é tirar algo que está coberto. E nós não podemos. E é a necessidade de começar, de iniciar desde pequeno, desde a primeira infância, o sentimento do patriotismo, mas conhecendo a sua história. Então, o Brasil é um país riquíssimo, um país gigantesco, populoso, pouco povoado. Nós temos aqui na Amazônia a menor densidade demográfica, né? Nós temos aproximadamente 4 habitantes por quilômetro quadrado, e isso é uma vastidão gigantesca relacionada a outras regiões do país. E temos também a dicotomia, a diferença do sistema educacional, que a região norte, a região nordeste, ela vem padecendo de políticas públicas que necessitam não só da educação, mas de várias outras, infraestrutura, saúde. Agora, a primeira infância é primordial. Inclusive, vários estudiosos, né, Vygotsky, colocam que tudo se forma na primeira infância. Então, inclusive o sistema educacional. Se você quer que seu filho desenvolva o hábito da leitura, você não vai dar um celular, você vai dar um livro, você vai mostrar, você vai viver. E isso é o que nós precisamos fazer nesse país. Reforçando para falar sobre a geografia, como é que ela pode nos ajudar a compreender as consequências da colonização sobre os povos e os territórios indígenas? Perfeito. A geografia, vou aproveitar que eu quero desmitificar um fator muito importante da geografia. Por muitos anos, a geografia foi levada ao pé da letra, terra, grafia, descrição. E a partir do movimento de reforma da geografia crítica, principalmente encabeçada ali pelo nosso geógrafo Milton Santos, nós tivemos a alteração. Hoje a geografia é muito mais do que descrever. A geografia ela vem compreender a interação, a relação entre homem e natureza. E compreender essa chegada da colonização europeia no Brasil, ela vem num momento muito importante, principalmente nas questões relacionadas a um conceito básico que é o território. Geografia ela tem espaço geográfico, paisagem, território, região e lugar. Dentro do contexto de descobrimento do Brasil, nós podemos destacar território, uma determinada área limitada por um limite, onde nós vamos ter, como eu mencionei anteriormente, vários Brasis dentro do nosso Brasil. E não falando somente da região norte, mas falando como um todo. Por exemplo, as quebradeiras de Coco-Babaçu no oeste do Maranhão, o movimento nortista para o sul do Brasil. Nós precisamos evidenciar e mostrar como a geografia brasileira ela pode sim agregar valores, agregando valores na população tradicional. De que maneira? Eu quero falar para você que eu tenho com os meus alunos uma questão. Você nasceu aonde? Ah, eu nasci em Santarém, então você é ribeirinho. Eu sou ribeirinho, eu sou de Belém. Então, este sentimento nortista, este sentimento amazônida e brasileiro, ele precisa ser levado em consideração. E a geografia, ela mostra muito isso. Onde nós tivemos um momento de ocupação Rio Várzea Floresta, ou seja, 74 cidades do Pará são cidades ribeirinhas. E isso de 144 municípios, então é mais da metade. Então, nós temos que levar em consideração que a geografia ela é gigantesca no Brasil. E, principalmente, agora eu vou aproveitar de novo, que a área de ciências humanas no Enem, no vestibular, é uma área que, aos olhos do Brasil, é o ponto fraco. Por quê? Muitos dão ênfase à matemática, a português, mas e as ciências humanas? A matéria redação, que é um dos componentes curriculares, ela leva 1000 pontos. Como é que eu vou saber escrever, mas não ter o que escrever? Então, eu preciso sim da geografia, eu preciso da história, eu preciso da filosofia, da sociologia, para que nós possamos ter um referencial teórico e arrebentar, como os jovens de hoje dizem, né? Para você alcançar o seu objetivo. Perfeito, uma aula maravilhosa nessa manhã de terça-feira, nesse dia tão importante para o Brasil, né? Verdade. Muito obrigada pela sua participação aqui conosco, recebendo no Bom Dia Tapajós o professor de Geografia Tiago Souza. Uma ótima terça-feira para você. Muito obrigado, eu agradeço imensamente. E não esqueçam, a educação é a chave de tudo. Obrigada, bom dia. Bom dia.